A atração surge quando o homem domina sua energia, abandona a carência e cria mistério silencioso. Observo que grande parte dos homens adentra o universo das relações humanas como quem caminha sem visão por corredores desconhecidos, apalpando paredes em busca de alguma orientação, cambaleando sobre as próprias inseguranças, absolutamente persuadidos de que carecem de atributos físicos extraordinários, recursos financeiros abundantes ou eloquência natural para despertar interesse genuíno. Contudo, a realidade revela-se simultaneamente mais perturbadora e mais emancipadora do que imaginam. A dificuldade que experienciam não deriva de alguma inadequação intrínseca, mas da incapacidade de discernir os mecanismos sutis que governam as interações humanas. A arte da conquista jamais dependeu de demonstrações ostensivas de força bruta ou autoridade impositiva. Nunca se fundamentou em manobras de coerção emocional ou manipulação grosseira. Pelo contrário, trata-se de uma habilidade refinada de orquestrar impressões, de esculpir a maneira como os outros nos percebem. Quando observamos os escritos de estudiosos do poder e da influência, encontramos uma verdade cristalina. O verdadeiro domínio não reside em multiplicar ações desesperadas, mas em cultivar estados emocionais específicos naqueles ao nosso redor. Aplicando este princípio fundamental à psicologia do desejo feminino, toda a estrutura se ilumina com clareza surpreendente. Gradualmente, torna-se evidente porque incontáveis homens aprisionam-se num círculo vicioso de frustração interminável. Eles revelam suas cartas antes mesmo que o jogo seja iniciado, antes que as regras sejam estabelecidas, antes que qualquer fundamento seja construído. O homem mediano opera sob uma crença profundamente equivocada. Imagina que comportamentos complacentes e concessões constantes intensificam a atração. Na prática, essa abordagem apenas o transforma em algo completamente previsível, desprovido de mistério. Consequentemente, ele diminui sua própria estatura na tentativa de parecer fascinante. Multiplica explicações desnecessárias numa busca ilusória por confiabilidade. Reformula sua identidade inteira, esperando parecer mais desejável aos olhos alheios. Quanto mais energia investe nessas estratégias contraproducentes, mais sua presença autêntica se dilui no ambiente. Quanto mais sacrifica sua essência genuína, mais esvazia-se de profundidade real. Quanto mais abandona seu centro, mais seu valor percebido despenca. Existe uma falha silenciosa operando nos bastidores, uma forma de autodestruição imperceptível que aniquila oportunidades antes mesmo que a primeira palavra seja pronunciada, antes que o primeiro olhar seja trocado, antes que qualquer possibilidade real se manifeste. A armadilha fundamental nasce de uma confusão aparentemente inocente, porém devastadora. Interpretar erroneamente a atenção feminina como aprovação feminina. Quando uma mulher direciona seu olhar em sua direção, isso não constitui necessariamente uma declaração de interesse romântico. Significa meramente que seus sistemas sensoriais registraram sua existência no ambiente compartilhado. Mas o homem consumido pela carência afetiva, sedento por qualquer fragmento de validação externa, decodifica esse simples "eu te percebi" como um entusiástico "eu te desejo". No exato instante em que comete esse erro interpretativo, entrega toda a sua vantagem estratégica. Expõe intenções prematuras com intensidade excessiva, demonstra uma fome emocional que repele ao invés de atrair. Perde a batalha psicológica antes mesmo de adentrar o campo de confronto. Investigações científicas contemporâneas apenas corroboram aquilo que estudiosos da psicologia humana e da dinâmica do poder sussurram a gerações inteiras. Pesquisadores da Universidade de Rochester demonstraram recentemente
que homens que se apressam demasiadamente em agradar, aqueles que precipitam-se em causar impressões favoráveis nos momentos iniciais, são instantaneamente categorizados como menos atraentes pelo cérebro feminino. A mente feminina, operando através de milhões de anos de evolução adaptativa, associa esse entusiasmo descontrolado à fragilidade emocional subjacente, dependência psicológica e ausência de seletividade criteriosa. Estas características emitem sinais inequívocos de risco potencial, nunca de valor elevado. Aqui reside uma verdade brutal que o homem comum insiste em evitar confrontar. Quando você transparece ansiedade pela aceitação alheia, quando seu comportamento grita necessidade de aprovação, ela imediatamente o classifica numa categoria específica. Excessivamente disponível, facilmente acessível, completamente previsível. A atração genuína jamais floresce no solo da previsibilidade absoluta. Ela germina e prospera no contraste intrigante, na tensão produtiva, na ambiguidade calculada. E este contraste representa o berço autêntico do magnetismo masculino que transcende aparências superficiais. Este material que compartilho funciona como uma espécie de gramática secreta das relações, pois desvela aquilo que praticamente ninguém ousa articular explicitamente. Revela os padrões psicológicos operando abaixo da consciência, os microsinais ocultos transmitidos através de canais não verbais, os gatilhos instintivos ancestrais que despertam desejo feminino profundo muito antes que qualquer diálogo verbal seja estabelecido. Anteriormente a qualquer conversa elaborada, previamente a qualquer elogio bem construído, antes mesmo que o momento inicial da interação social seja inaugurado, o desejo já começa sua gestação no reino invisível das impressões não conscientes. O desejo autêntico nasce precisamente nos interstícios do silêncio carregado de significado. Emerge na maneira particular como você ocupa o território físico ao seu redor, na precisão cirúrgica do seu olhar, que penetra sem invadir, na qualidade específica da sua energia que molda sutilmente a atmosfera compartilhada. O homem que alcança maestria neste nível imperceptível de comunicação jamais suplica por atenção através de performances desesperadas. Ele simplesmente a catalisa através da sua presença. Não tenta conquistar a posição de escolhido através de esforços evidentes. Ele se torna inevitável através da sua coerência interna. É precisamente neste território sutil, porém absolutamente decisivo, que aproximadamente 80% de toda a sedução genuína realmente se desenrola, longe dos holofotes da consciência. Aquilo que você está prestes a assimilar não constitui um truque superficial de sedução, nem uma frase memorizada para repetição mecânica, nem uma performance teatral elaborada. Trata-se de estratégia comportamental profunda fundamentada em décadas de pesquisa psicológica. É psicologia humana em movimento dinâmico, materializada em ações concretas. Representa a arte refinada de ler as correntes emocionais subterrâneas, de reconhecer com precisão aquilo que cultiva o desejo e aquilo que o extermina instantaneamente. Envolve aprender a operar estrategicamente no nível exato onde a mente feminina executa suas decisões mais rápidas, instintivas e silenciosas, aquelas tomadas em frações de segundo antes que a consciência racional sequer participe do processo. Quanto mais profundo se tornar seu domínio dessas regras invisíveis que governam a atração, mais cristalino o jogo completo se revelará diante dos seus olhos. A sedução nunca foi genuinamente difícil por natureza. O que torna tudo desafiador é jogar completamente às cegas, sem mapa ou bússola. O que torna o processo penoso
É competir sem compreender minimamente a arquitetura psicológica subjacente aos instintos femininos, sem decifrar os códigos que ela mesma desconhece conscientemente, mas obedece religiosamente. A verdadeira dificuldade reside em depositar confiança em táticas superficiais que funcionam exclusivamente para homens que permanecem completamente ignorantes dos mecanismos reais. Neste momento você ascende a um patamar superior do jogo das relações. Hoje, você contemplará as dinâmicas humanas como elas verdadeiramente são, despidas de romantismos ilusórios. Hoje, você recebe o fragmento inaugural deste código secreto, que poucos dominam. O restante do conhecimento começa a se desdobrar nos capítulos subsequentes. Mas anteriormente a qualquer coisa, você precisa confrontar diretamente o erro psicológico fundamental que destrói 90% dos homens antes mesmo que eles percebam que está acontecendo sob seus narizes. Todo homem que alguma vez tentou conquistar uma mulher reconhece intimamente esta sensação desgastante. A exaustão de investir energia monumental e colher retornos mínimos em contrapartida. Você conversa extensivamente, distribui elogios abundantes, demonstra interesse inequívoco, esforça-se para ser gentil, confiável, agradável aos olhos dela. Tenta metamorfosear-se no homem que imagina que ela deseja encontrar. E ainda assim, invariavelmente, algo crucial sempre desmorona no processo. Existe uma barreira invisível sufocando sistematicamente qualquer possibilidade de atração genuína germinar. Uma barreira que possui nome específico e consequências devastadoras. Excesso de validação. Esta representa a autossabotagem silenciosa, que transmuta homens em pretendentes ansiosos, desesperados por uma aprovação que ela jamais solicitou explicitamente. Quando você trata uma mulher como um troféu inalcançável colocado num pedestal distante, você instantaneamente se posiciona hierarquicamente abaixo dela, nos planos emocional e psicológico. Não importa quão confiante você tente aparentar superficialmente, seu sinal emocional autêntico sempre transmite com clareza absoluta. A mensagem que ela recebe é inequívoca. Você a venera. Você necessita ser aceito por ela. Você está aterrorizado de arruinar esta oportunidade preciosa. E nenhuma mulher jamais experimenta desejo genuíno por um homem que, mesmo sem verbalizar uma única palavra, implora permissão para simplesmente existir ao seu lado. A origem deste fenômeno encontra raízes na biologia evolutiva profunda. A evolução natural não se preocupa minimamente com suas intenções conscientes ou justificativas racionais. Estudos científicos demonstraram que as mulheres desenvolveram sensibilidade extremamente aguçada ao custo emocional potencial de se envolverem com um homem que demonstra dependência afetiva, ansiedade crônica ou instabilidade emocional. O cérebro feminino, moldado por milhões de anos de pressão seletiva, não interpreta a carência emocional masculina como charme atraente. Pelo contrário, interpreta-a instantaneamente como risco significativo, risco de drama interpessoal futuro, risco de caos emocional contínuo, risco de sobrecarga psicológica insustentável. E instintivamente opera um mecanismo de afastamento automático. Não importa se você é educado de forma impecável, gentil por natureza ou trabalhador incansável. Se sua energia fundamental exala carência afetiva, ela mentalmente o categoriza como autoinvestimento emocional com baixo retorno de satisfação. E o cérebro dela executa esse julgamento categórico em questão de segundos, antes que a consciência racional sequer participe da decisão. O que a esmagadora maioria dos homens jamais compreende plenamente é que a atração não funciona como recompensa proporcional ao esforço investido. A atração genuína emerge como recompensa pelo contraste intrigante que você apresenta.
Quando você cultiva autossuficiência emocional autêntica, você simplesmente cessa de tentar ser escolhido por ela. Você se impõe naturalmente com firmeza inabalável. Você se movimenta pelo mundo sem medo paralisante. Não busca desesperadamente conexões emocionais, nem foge covardemente delas. Este equilíbrio delicado, porém poderoso, gera magnetismo irresistível. Por quê? Porque no subconsciente feminino, operando através de algoritmos evolutivos ancestrais, um homem que não busca aprovação imediata é automaticamente categorizado como mais valioso no mercado relacional, mais seletivo em suas escolhas, mais centrado em si mesmo e, consequentemente, dramaticamente mais desejável como parceiro potencial. Quanto menos você tenta impressioná-la através de performances elaboradas, mais curiosidade genuína ela desenvolve sobre quem você realmente é. Quanto menos você se explica defensivamente, mais ela preenche criativamente as lacunas com projeções favoráveis. Quanto menos você a persegue desesperadamente, mais ela naturalmente se aproxima magneticamente. A ciência contemporânea continua confirmando sistematicamente este contraste paradoxal. Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia descobriram algo extraordinariamente poderoso através de suas investigações meticulosas. Homens que exibem linguagem corporal expansiva e confiante, postura física firme e alinhada, ritmo de fala calmo e consistente, são avaliados de forma esmagadoramente mais positiva, como mais atraentes, mais dominantes socialmente e mais sólidos emocionalmente. Não porque articulem algo particularmente brilhante ou espirituoso, mas simplesmente porque sua presença física irradia segurança interior autêntica. As mulheres não julgam você exclusivamente através das suas palavras cuidadosamente escolhidas. Elas avaliam seu ritmo comportamental, sua firmeza energética, sua qualidade de presença. Um homem que ocupa o espaço naturalmente sem forçar a atenção demonstra domínio social. Um homem que fala deliberadamente devagar demonstra controle emocional. Um homem que respira profundamente antes de responder demonstra confiança inabalável. E a confiança sempre desperta curiosidade magnética. Aplicar este conhecimento na prática é conceitualmente simples, mas exige autoconhecimento profundo e prática deliberada. Anteriormente a pronunciar uma única palavra na interação, fixe sua presença física e energética. Execute uma respiração profunda e centralizadora. Mantenha uma postura neutra e perfeitamente alinhada. Estabeleça contato visual direto e firme, sem tensão ou agressividade. Fale com um ritmo lento e estável que transmite controle. Desenvolva um tempo de resposta que não revela ansiedade subjacente, porque a atração genuína inicia sua construção nos primeiros 30 segundos cruciais. E nesses 30 segundos determinantes, 3 erros silenciosos destroem absolutamente tudo que poderia florescer. Explicar excessivamente quem você é. Tentar agradar prematuramente antes de estabelecer fundamento. Demonstrar interesse romântico antes que ela demonstre o interesse dela. Elimine conscientemente esses 3 hábitos autodestrutivos e sua presença se transforma radicalmente. Ajuste meticulosamente esses sinais não verbais e toda a percepção dela sobre você muda fundamentalmente. Controle-os com maestria e você finalmente se posicionará acima dos 90% dos homens que perdem o jogo antes mesmo da interação iniciar de fato. Esta representa a arquitetura oculta do desejo feminino autêntico. O código invisível que ela jamais verbaliza conscientemente, mas sempre obedece instintivamente. A maioria dos homens começa a falhar num ponto extremamente previsível e repetitivo. Começam tentando comprovar seu valor através de discursos. Falam incessantemente sem pausas estratégicas.
Justificam-se defensivamente. Explicam quem são profissionalmente, o que fazem diariamente, o que desejam futuramente, acreditando ingenuamente que podem construir atração através de palavras bem articuladas. Mas, para o cérebro feminino operando em níveis não conscientes, esse excesso verbal não gera impacto positivo. Gera exposição excessiva e desconfortável. E exposição prematura em excesso assassina o mistério, assassina a atenção produtiva, assassina o magnetismo natural. Quando um homem tenta persuadir uma mulher de que vale a pena ela investir seu precioso tempo nele, ele involuntariamente expõe o medo subjacente de não valer suficientemente. E o medo, neste contexto específico, evapora o desejo instantaneamente como água sob sol escaldante. O feminino não responde favoravelmente a discursos longos e elaborados. Responde à postura física e energética. Responde ao ritmo emocional consistente. Responde à forma específica como você se posiciona na dinâmica interpessoal, não ao esforço desesperado que você demonstra para impressioná-la. O homem que personifica valor através do seu ser sempre ofusca completamente o homem que precisa explicá-lo verbalmente. Os testes femininos derivam diretamente desta verdade fundamental da natureza humana. E não, definitivamente, não se tratam de crueldade intencional ou jogos manipulativos mesquinhos. São mecanismos ancestrais de segurança emocional, programados através de milhões de anos de evolução. A psicologia profunda chama este fenômeno de sombra projetada. As mulheres estão constantemente sondando em busca de uma coisa específica. Se o homem posicionado à sua frente possui estabilidade emocional suficiente para lidar com a intensidade que inevitavelmente surgirá posteriormente no relacionamento. É precisamente por isso que ela provoca sutilmente, desafia suas afirmações, contradiz suas opiniões, silencia estrategicamente, observa você em total imobilidade. Não se trata absolutamente de hostilidade gratuita. Representa uma avaliação instintiva, um filtro psicológico, um teste rápido e intuitivo da sua estrutura interna. O trabalho científico sobre cognição social explica este fenômeno perfeitamente. Os seres humanos executam julgamentos instantâneos, baseados nos menores sinais comportamentais imagináveis. Ela não necessita de uma conversa profunda e prolongada para determinar se você se desestrutura facilmente sob pressão. Ela percebe isso através de micro-reações faciais involuntárias, mudanças sutis de tom de voz, pequenas hesitações reveladoras e explosões microscópicas de tensão emocional. E no exato momento em que ela detecta fragilidade emocional subjacente, ela se afasta instantaneamente por mecanismos completamente automáticos. A grande revelação acontece quando você finalmente compreende visceralmente esta verdade profunda. A atração feminina não é alimentada pela previsibilidade absoluta e confortável. Ela é nutrida pela ambiguidade controlada e intrigante, quando você oferece presença sólida sem urgência desesperada. Quando você é gentil, mas permanece ancorado em limites claros. Quando você está disponível, mas nunca se entrega completamente. Quando ela percebe seu interesse genuíno, mas jamais detecta necessidade emocional. Essa combinação específica cria contraste psicológico. O contraste gera tensão produtiva. A tensão cultiva curiosidade magnética. E a curiosidade representa o primeiro estágio do desejo autêntico. O homem que revela absolutamente tudo de uma vez perde instantaneamente sua vantagem estratégica. O homem que deixa espaços vazios intencionais controla a narrativa da interação. Quando ela não consegue ler completamente seu padrão emocional, ela naturalmente começa a tentar decifrá-lo mentalmente. E no momento exato em que ela tenta decifrá-lo, ela já está envolvida emocionalmente no processo.
Pesquisas científicas recentes corroboram poderosamente esta ideia. Uma certa dose de imprevisibilidade, não caos absoluto nem manipulação calculada, mas variação emocional natural e autêntica, aumenta significativamente o interesse romântico feminino. Homens que variam seu ritmo emocional naturalmente, transitando entre intensidade e neutralidade, entre abordagem direta e reflexão introspectiva, despertam a atenção genuína e o envolvimento profundo dela. O cérebro feminino fica perpetuamente se perguntando internamente: ele representa um desafio intrigante ou uma recompensa acessível? E enquanto ela tenta responder a essa pergunta fundamental, ela permanece envolvida e intrigada. Isso não constitui manipulação emocional. Isso é simplesmente psicologia humana operando em seus níveis mais profundos, mas aplicá-la exige precisão cirúrgica. Utilize o silêncio estratégico quando ela pressionar por uma resposta imediata. Responda aos testes dela com calma imperturbável, sem explosões emocionais descontroladas, sem buscar aprovação desesperada, sem se justificar defensivamente. E, acima de absolutamente tudo, posicione-se como uma opção valiosa, jamais como um mendigo emocional. Uma opção sólida não persuade nem implora desesperadamente. Ele simplesmente existe com presença magnética, firmeza inabalável e uma clareza serena. Quando você incorpora isso profundamente no seu ser, ela percebe algo que a maioria esmagadora dos homens jamais transmite. Um homem que não solicita permissão para existir. Um homem que não desmorona sob pressão emocional intensa. Um homem que não cede facilmente aos seus testes psicológicos. Esse é precisamente o homem que ela segue naturalmente. Esse é o homem que ela escolhe conscientemente. Esse é o homem que começa a tocar num nível que a maioria dos homens nem imagina existir. Agora, adentramos a dimensão neuroquímica fundamental das relações. O fator que determina definitivamente se ela se sente atraída por você ou permanece completamente indiferente. A maior armadilha em que os homens caem atualmente não é primariamente emocional, é química cerebral. Vivemos numa era onde cada notificação digital, cada curtida virtual, cada pequena reação de uma mulher desencadeia pequenas doses de dopamina no cérebro masculino. E sem perceber conscientemente, o homem fica viciado nessas micro-recompensas. Ele começa confundindo validação superficial com conexão genuína. Erra uma resposta casual com interesse romântico. Interpreta a atenção básica como desejo profundo. Antes mesmo de se dar conta do que aconteceu, está sobrevivendo à base de migalhas emocionais. Migalhas que, paradoxalmente, o deixam mais ansioso, mais reativo, mais cego às dinâmicas reais. Este vício silencioso destrói sistematicamente os instintos sociais naturais do homem. Ele perde completamente o senso de oportunidade. Ele perde a capacidade de interpretar sinais emocionais sutis. Perde a postura física e energética. Perde o jogo antes mesmo de entrar nele conscientemente. Porque o homem que se baseia em micro-recompensas digitais não lidera a interação. Ele é liderado passivamente por ela. O que a maioria dos homens jamais compreende é que o corpo feminino responde de uma maneira completamente diferente neuroquimicamente. A Universidade de Stanford descobriu uma ligação direta entre a estabilidade emocional masculina e a ativação do sistema de recompensa feminino durante a interação social. Em termos simples e diretos, quanto mais equilibrado emocionalmente você for, mais prazer o cérebro dela experimentará ao interagir com você. A neurociência contemporânea confirma aquilo que a psicologia evolucionista vem insinuando há décadas inteiras. As mulheres se conectam profundamente com homens que regulam sua energia efetivamente.
que controlam seu ritmo emocional, que não oscilam descontroladamente como crianças emocionalmente imaturas. O que desencadeia a atração genuína nunca é intensidade desesperada e ansiosa. É a consistência interna inabalável. E aqui está a reviravolta surpreendente. A atração profunda e duradoura não é criada pela intensidade excessiva. Ela é criada pelo ritmo emocional calibrado. As mulheres se conectam com homens que criam tensão através do olhar e a liberam através da voz. Homens que transitam entre o silêncio estratégico e a presença sólida com precisão cirúrgica. Homens que sabem exatamente quando avançar e quando recuar estrategicamente. Pesquisadores chamam este fenômeno de dominância suave. Não é agressão bruta. Não se trata de frieza robótica desconectada. Trata-se de um autocontrole elegante e refinado. A capacidade de controlar a própria energia para que ela experimente simultaneamente estabilidade e magnetismo. Um homem com ritmo emocional desperta algo profundo dentro dela, sem exageros teatrais, sem espetáculo performático, sem teatralidade artificial. Este efeito se intensifica ainda mais quando o corpo físico reforça aquilo que a mente já pressentiu intuitivamente. A Universidade de Michigan descobriu que em situações de encontros rápidos, pequenos gestos masculinos específicos, uma leve inclinação corporal para a frente, contato visual firme e ininterrupto e uma pausa deliberada aumentavam significativamente o interesse feminino nos primeiros segundos cruciais. Uma linguagem corporal estável, postura firme e expressões faciais controladas ativam os sistemas de avaliação dela, levando o cérebro a categorizá-lo automaticamente como confiável e atraente. A repulsa, contudo, é desencadeada precisamente pelo oposto: agitação visível, ansiedade palpável, pressa desesperada e microexpressões involuntárias de insegurança. Aplicar este conhecimento com precisão transforma radicalmente qualquer encontro. Modular a intensidade significa falar com um ritmo calmo e tranquilo, usar o olhar como uma ponte emocional e não como um apelo desesperado, criar uma microtensão que naturalmente a atrai. Ao manter meio segundo de silêncio antes de responder, alternando entre uma presença sólida e um relaxamento sutil, essa oscilação calculada cria uma conexão mais profunda, a sensação de que você percebe mais, sente mais e capta nuances que a maioria dos homens jamais vê. Quando você domina a química interpessoal, você domina seu impacto. E quando você domina seu impacto, você domina o desejo. O homem que entende as regras invisíveis sempre vence. E aqui está a verdade, que a maioria dos homens nunca ousa encarar diretamente. A sedução nunca teve a ver com aparência física, frases decoradas ou sorte aleatória. Sempre teve a ver com arquitetura interna sólida. O controle emocional supera o charme improvisado. A ambiguidade estratégica supera o esforço óbvio. O ritmo neuroquímico sempre vence a intensidade desesperada. E tudo isso se alinha com um princípio que pensadores modernos repetem constantemente: a ordem interna cria a direção externa. Quando um homem assume o controle da própria mente, seu comportamento muda organicamente, sua postura se torna mais elegante, sua energia aumenta, e as mulheres percebem essa mudança antes mesmo que ele diga uma palavra. Tudo o que você aprendeu aqui se baseia em 3 pilares que elevam um homem acima da média absoluta. Primeiro, o controle interno em vez da validação externa. Você não corre atrás de migalhas emocionais. Você não implora por reciprocidade. Você não troca sua estabilidade na esperança vã de ser escolhido. Segundo, a ambiguidade estratégica em vez da previsibilidade emocional. Você não despeja toda a sua história de vida nos primeiros 5 minutos.
Você não explica excessivamente quem você é. Você não expõe suas intenções antes que o momento exija. Terceiro, ritmo neuroquímico, em vez de intensidade impulsiva. Você modula a atenção. Você guia a atmosfera. Você cria presença através do silêncio, do olhar e da cadência. Quando estudiosos falam sobre responsabilidade radical, não estão descrevendo apenas o profissional disciplinado. Estão descrevendo o homem genuinamente sedutor. O homem que entende que as mulheres não desejam o caos emocional, mas sim a direção clara. Elas não desejam o vazio existencial, mas sim a estabilidade sólida. Elas não desejam o excesso performático, mas sim o domínio autêntico. A atração é psicológica, não meramente física. É mental, não puramente estética. É energética, não performática. E em segundos, as mulheres conseguem sentir quem governa por si próprio e quem ainda busca a aprovação externa. Elas nunca dizem isso em voz alta explicitamente. Nunca explicam verbalmente. Simplesmente sentem intuitivamente e silenciosamente escolhem ou silenciosamente se afastam. O caminho masculino é conceitualmente simples, mas nunca fácil na execução. Tudo o que você aprendeu deve se tornar prática diária disciplinada. Cada leitura do ambiente, cada silêncio calculado, cada limite que você impõe, cada decisão tomada com autocontrole deliberado. O homem comum reage passivamente ao mundo. O homem que domina as regras invisíveis o molda ativamente. A partir deste momento preciso, você escolhe se age como um jogador perdido ou como um homem que finalmente compreende a arquitetura do jogo. Antes de encerrarmos, aqui está a peça inesperada. O teste de 7 segundos. Ao iniciar qualquer conversa com uma mulher, realize 4 ações silenciosas simultaneamente. Postura neutra e firme, contato visual constante e discreto, um sorriso discreto e controlado, um segundo inteiro de silêncio antes de você falar. Essa sequência ativa o circuito de leitura de valor no cérebro dela. Num instante, ela percebe que você não está desesperado. Você está operando num nível diferente de presença masculina. Domine esse pequeno ritual e você já estará tocando em modo avançado. O resto é refinamento progressivo. O resto é intenção deliberada. O resto é escolher se você permanecerá como todos os outros ou se finalmente se tornará aquele que aprende a vencer genuinamente.